A norma técnica, né, as referências normativas que a gente vai ter para o sistema de abastecimento de água, para o projeto, para o dimensionamento, para a instalação, para uma execução, para uma manutenção de um sistema de abastecimento de água, ela é bem extensa, tá? Então eu vou aqui só mostrar para vocês algumas normas que a gente tem que ter conhecimento para conseguir aí fazer, né, um projeto desse. Então a primeira norma que a gente tem que ter, não tem para onde correr, não tem escapatória, é a NBR 12211, que é a NBR de concepção de sistemas públicos para o abastecimento de água. Então, ela é uma norma que rege apenas o dimensionamento de redes públicas de abastecimento. A 12212 é projeto para poços, né, para captação de água subterrânea. A 12213, captação de água de superfícies para abastecimento público também. A 12214, sistema de bombeamento. Então, aqui é somente para nossas estações elevatórias de água. A 12215 é o projeto da adutora. Então, aqui é a nossa tubulação. E a 12216 é a norma da nossa estação de tratamento de água, que é a ETA. Então, para essa etapa, né, para esse dimensionamento que a gente vai fazer, a gente vai utilizar principalmente essas duas normas, que é a norma de concepção de sistemas públicos de água e a norma de projeto de tratamento, da estação de tratamento, né, de água para o abastecimento público. Então, quando a gente for fazer o nosso dimensionamento da estação na quinta-feira, a gente vai estar pautado nessa norma aqui, na NBR 12216. Todas essas normas, elas são de 1992, né, o ano de lançamento delas, elas foram lançadas juntas, é um combo. Só que para não ficar uma norma gigantesca, como por exemplo a 6118, né, que é gigante, para não ter uma norma gigante daquela, a gente dividiu todas essas normas, e aí cada norma dessa se refere a uma parte do nosso sistema, tá? Mas a gente vai focar aqui na 12211 e na 12216, inclusive na própria norma de estação, né, de ETA, nessa daqui, da 216, ele cita vários pontos que, segundo a NBR 12211, você tem que fazer isso. E aí ele fica citando todas as outras normas do pacote, né, para poder fazer aí as suas considerações e levar adiante o dimensionamento. Então, as etapas do nosso tratamento são 8, tá? A captação, que nada mais é do que retirar a água do manancial, né? A adução, que é levar essa água até a estação de tratamento, tá? Essa adução aqui, ela não é a adução completa não, tá? Ela é a adução que faz a água chegar até a ETA. A outra adução, aquela vazão de adução que a gente já calculou, ela é depois que a minha água sai da estação de tratamento, aí não é essa adução. Isso aqui é o que acontece para o tratamento da água, tá? É a adução até a ETA. Depois a gente vai para a terceira etapa, que é a etapa de coagulação, floculação. Quinta etapa é a decantação. A sexta etapa é a filtração. A sétima etapa é a desinfecção e finaliza finalmente com a reservação, tá? Que é um reservatório da ETA. Então, esse reservatório aqui, esse pontinho 8 aqui, esse reservatório é um reservatório da ETA, né? O reservatório da ETA, que é para guardar e armazenar toda a nossa água tratada. E aí, a partir dele é que a gente vai colocar e jogar essa água aí para a rede de distribuição. Então, a gente vai falar particularmente de cada uma dessas etapas a partir de agora e vamos aí entender o que é que acontece em cada uma delas, tá? A primeira etapa do tratamento da água é a captação, tá? Então, assim, a seleção da fonte de abastecedora de água que a gente vai utilizar, ela é um processo super importante na construção desse sistema de abastecimento de água, tá? Porque essa fonte captadora, né, esse manancial, ele tem que garantir que a gente consiga obter sempre a nossa vazão destinada, a nossa vazão de projeto. E para a gente saber a vazão de projeto, né, a gente já viu como é que a gente faz. A gente faz toda a previsão populacional daquele lugar,
com a previsão populacional e com o tempo de projeto que eu quero, aí eu vou conseguir projetar e calcular aí todas as nossas vazões, as vazões de produção, vazão de adução e a vazão de distribuição. Então, a minha fonte abastecedora, o meu manancial, ele tem que garantir, né, que a gente consiga garantir que essa vazão aí de produção ela seja sempre possível de ser captada. Então, a gente tem que cuidar com isso, né, em garantir a vazão e também procurar aí uma captação de topografia favorável, né, e também de menos presença de focos de contaminação possível. Quanto mais limpa for a minha água original ou quanto menos poluída for a minha água captada de início, melhor, tá? Essa escolha do manancial, ela define, por exemplo, se a minha estação de tratamento ela vai precisar de uma etapa de pré-cloração ou não. Por que isso? Porque às vezes a gente está captando águas de mananciais muito densos, muito eutrofizados, com muitos organismos patógenos, e aí quando eu vou lançar essa água dentro da minha estação, eu já estou achando ela um pouco poluída demais. Daí a gente faz esse pré-tratamento, que é um pré-tratamento feito com cloro e com cal, né, cloração e alcalinização, para essa água chegar no condensador de uma forma já menos poluída, tá? A água, ela vai passar pelo sistema de grades, né, que é o nosso gradeamento, e o gradeamento ele impede aí a entrada de elementos macroscópicos que sejam mais grosseiros no sistema, e parte das partículas, né, que vem na água, ela vai estar em suspensão fina, né, são os nossos finos decorrentes aí dos solos e da poluição como um todo. Em geral, no estado no estado coloidal ou em solução, né? E por ter essas dimensões muito pequenas, bem reduzidas, a gente não consegue separar esses poluentes com facilidade da água, e isso dificulta um pouco, né, o nosso tratamento. Então, quanto menos finos, quanto menos colóides ou quanto menor a nossa concentração de poluentes dissolvidos na água, melhor para o nosso tratamento. E tudo isso aí a gente faz análise quando já está lá ainda, né, se possível, para a captação, né? Antes de instalar a minha captação, já tenho que fazer todo um estudo do que vai acontecer, né, no meu manancial, tá? A nossa captação, ela pode ser do tipo superficial ou subterrânea, né? Então, o tratamento de água por captação superficial, ele é composto por algumas etapas. Então, a gente tem a oxidação, a coagulação, a floculação, a decantação, a filtração, a desinfecção, a correção do pH e a fluoretação, tá? Tudo isso a gente faz quando a gente pega a nossa água de uma captação superficial. Quando a nossa captação é subterrânea, normalmente, tá? Normalmente, quando a captação ela é feita através de poços profundos, a gente não precisa tratar, tá? A água não passa por todas essas 8 etapas de tratamento. Ela simplesmente, a gente acrescenta cloro, porque se a gente tiver esses poços cavados em formações geológicas sedimentares, é uma água naturalmente mais limpa, ela não apresenta turbidez, né? E se ela não apresenta turbidez, a gente consegue aí eliminar as outras etapas de tratamento, tá? E aí elas se tornam desnecessárias. Mas lembrando, a gente consegue não tratar essa água subterrânea apenas quando a gente tem formações rochosas sedimentares. Quando a gente tem formações rochosas cristalinas, que é principalmente a principal formação rochosa do nosso estado do Ceará, por exemplo, é muito difícil a gente não precisar tratar essas águas de poços profundos, porque elas são normalmente bem salobras, tá? E inapropriadas para uso humano. Oi!